Nós estamos começando nosso fórum, certamente com muitas expectativas de que Deus vai seguir agregando mais valores para nossas vidas. Nós pensamos nesse fórum para sermos coerentes com o tema do encontro, né? Conversando sobre igreja. Então, nada melhor, né, mais adequado assim, com a proposta do tema do encontro, é fazer um fórum, né? E nós temos aqui, compondo aqui essa bancada, se é que eu posso dizer assim, dois jovens e um veterano. Rafael Maron, chamado aqui, é um dos líderes lá da igreja no Rio, um irmão querido, tem um trabalho, a gente percebe, reconhecido pelos irmãos, e creio que vamos aprender assim hoje um pouco mais com esse irmão aqui, Rafael Maron. Aqui no meio dispensa informações, comentários, né, Sérgio Franco, veterano, né, um irmão que já por um tempo tem sido um pai para nós, é uma voz profética, apostólica, não só para Cabo Frio, mas para o Brasil e outras nações. E nossa oração é que ele vá mais longe, né, a cada dia, e que a gente também possa orar a Deus e se comprometer em ser flechas, né, na sua aljava, né? Aqui na ponta está o Pedro Júnior, um irmão, o Tiago fez menção do Pedro Júnior ontem, pregando, né, aquela história lá dos retiros da escola naval. Nosso relacionamento, passamos a conhecer o Pedro Júnior a partir daquele tempo lá. Não é pouco tempo, tem bastante tempo já, né? E até aqui podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. O Pedro Júnior, por força de circunstâncias, né, profissionais, hoje encontra-se em Brasília, está integrado. Opa! Eu creio que até mais do que por forças das circunstâncias profissionais, é a vontade de Deus, amém? É a vontade de Deus. Eu tenho tido contato, principalmente ano passado, com a igreja em Brasília, com a liderança lá, e o testemunho, e até o que a gente vê, que Pedro é um líder integrado, comprometido, um irmão que tem, pela misericórdia de Deus, uma atuação relevante. Está aqui entre nós com a tua esposa também, Mariana, teus dois filhotes. Mariana está aqui? Olha lá, Mariana, olha lá no fundinho. Então, assim, estamos realmente com grande expectativa de que Deus vai usar vocês. Não temos nada formal, assim, não fizemos, ninguém aqui está avisado que vai responder, né? Estamos na dependência do Espírito Santo, como canais, como instrumentos, para cooperar com esse tema, um tema realmente que a gente precisa conversar agora e seguir conversando, não só conversando, mas colocando em prática as verdades que nós temos ouvido, né? Não só naquelas que vamos ouvir aqui, mas nas tantas outras que já ouvimos e vamos ouvir também no decorrer desse encontro. Que o Senhor nos direcione, no nome de Jesus. Tiago vai falar um pouco sobre as regras, que é importante, tá bom? Boa tarde, pessoal. A gente tem escolhido aqui um representante de cada localidade justamente para a gente aprender um pouco com a realidade local, né, da igreja de cada localidade aqui representada. E nós vamos começar com duas perguntas, né, feita por mim e pelo Samuel. Enquanto isso, você pode já pegar aquele número ali de zap, né, para fazer a sua pergunta, que nós iremos passar para os nossos convidados. É importante frisar, né, que essa pergunta ela vai ser projetada ali, né, no telão. O telão do meio não está sendo utilizado, só os das laterais. Então, a pergunta que você mandar para o zap, nós temos uma equipe aqui para colher a pergunta e vai projetar ali nos dois telões, né? E nós temos duas perguntas para fazer para vocês, né? Uma será feita pelo Samuel e depois por mim. A ordem da resposta, como é que fica? Da direita para a esquerda, esquerda para a direita? Dos mais velhos, Marão está falando dos mais velhos. Aí os mais novos vão pegar carona no cara. Da direita para a esquerda. Direita para a esquerda, né? Então vai no Marão para lá. Marão para lá.
Começa no Maron. Do Maron. Então a pergunta é a seguinte. Da direita do povo para a esquerda. Direita do povo. Então a primeira pergunta é a seguinte. Baseado no tema do retiro, né, a primeira pergunta é a seguinte: como uma igreja que está complexa, né, como uma igreja complexa se torna uma igreja simples? Quais são os caminhos que você entende que uma igreja que se tornou complexa volta a ser uma igreja simples? Só relembrando aqui, Samuel, essa pergunta que nós estamos fazendo são para os três, né? Então o Maron vai falar, o Franco também vai falar e o Pedro Júnior também vai falar. Tá bom, Maron? Fogueira. Eu, mediante a tudo que a gente tem ouvido, né, esses dias, não só ouvindo, mas também o Senhor tem instruído, tem amado, né? Eu penso que a primeira coisa que impede ou que atrapalha a complexidade da igreja é a religião, né? A questão que fica para nós do que foi dito, a gente passou uma manhã ouvindo histórias reais da vida orgânica da igreja. A questão que envolve simplicidade está ligada a até algo que eu vim pensando, né? Que a gente aprendeu há muitos anos atrás. O presbitério nos ensinava sobre esses 4 pontos de Atos, capítulo 4 e capítulo 2, 42, é sobre a cadeira, né? Fundamento. E é o alinhar na vida orgânica desses elementos. Na minha vida prática, foi o fato de ter tudo em comum. O que eu vi acontecendo foi que enquanto eu não tinha essa pessoa em comum, Jesus, eu tinha uma informação religiosa, todo o contexto como igreja, né? E até o dia que o Espírito Santo me revelou Jesus, o senhorio de Jesus, descobri que a pessoa de Jesus era o que me permitia viver a vida comum da igreja. Então, eu penso que a religião, a religiosidade, o convívio da igreja, rótulos, impede muitas vezes do repartir o coração, repartir essa sinceridade, essa transparência na vida relacional da igreja. Não sei se estou sendo objetivo na resposta, mas eu penso que um dos pontos, né, do principal do que eu vejo, inclusive nos dias de hoje, é a questão da religiosidade da igreja e essa dificuldade de fato, repartir o coração, ter a vida simples, de acordo com esses princípios, ter tudo em comum, a pessoa de Jesus. Amém. Vai pergunta para o Franco. Agora eu vou ter que dar boa tarde de novo, né? Boa tarde. Não é uma pergunta fácil não, Samuel. Primeiro, eu acho que a gente tem que analisar cada igreja local, né? Ele está no Rio, eu estou em Curitiba, ele está em Brasília. Eu acho que a igreja, primeiro, e também definir o que é complexo e simples. Porque tem gente que está numa igreja complexa e acha que está numa igreja simples, né? Que está vivendo igreja simples. A complexidade da igreja fala de um jugo, de um peso que a igreja está carregando desnecessário, né? Complexo é tudo aquilo que rouba a suavidade tua, porque ser simples é ser suave, e que tira a tua leveza. Ser simples não é ser fácil. Tem gente que pensa que ser simples é ser fácil. Não é fácil. O fato de você simplificar algo não significa que você vai facilitar algo. Ser simples é ser suave, como o jugo de Jesus, suave e leve. Mas não fácil. Às vezes tu trabalha muito na igreja simples. O trabalho é intenso. Mas quando você traz a complexidade, aí além do trabalho, você vai ter uma coisa pesada
e uma coisa, um jugo que vai te machucar muito, que não vai produzir tanto como uma coisa simples produz. Simplificar é tirar tudo que é demais. Tudo que está demais na igreja. E, para mim, a igreja fica complexa, com o passar dos anos, ela vai colocando coisas, igual um Lego. Vai agregando coisa, vai agregando coisa, vai agregando coisa. E mesmo a igreja pequena, vou falar de Curitiba, minha experiência em Curitiba, estou há 2 anos, 3 anos em Curitiba, uma igreja pequena, ela pode ser complexa. Pode ser muito complexa. E quando ela se torna complexa, ela fica muito pesada. As coisas não fluem mais. O bom da igreja sempre é que flui. A igreja complexa não flui. Eu acho que, para ser objetivo na tua resposta, tem que dizer o seguinte, sem entrar em detalhes, eu acho que a liderança de uma igreja complexa tem que parar, avaliar a igreja, fazer um estudo mesmo da igreja, entrar, ver como a igreja vive, se ela é simples ou se ela é complexa, se tem coisa demais, se tem coisa desnecessária. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei quantas denominações ou quantos grupos a gente representa aqui, mas vou dar um exemplo. Igreja organizada, normalmente, chega final de ano, ela tem que fazer agenda para o outro ano. Uma igreja complexa, ela senta com a liderança de vários ministérios, já tem muitos ministérios a essa altura, e cada ministério disputa tempo, recurso, quer seu espaço na agenda. O líder do ministério, ele não está muito preocupado se Deus quer ou não quer que ele faça determinada coisa, porque tem coisa que a igreja já colocou na agenda dela, já faz parte da sua agenda, que ninguém mais sabe se é ou não é uma coisa de Deus. Porque o fato de uma estratégia, por exemplo, funcionar, a gente saiu com um bloco ontem, botei no Facebook, alguém me falou, está a maior discussão aquela tua publicação no Facebook, tem gente brigando, tem gente dizendo que está na carne e tal. Mas assim, uma estratégia pode virar carnal. Se a igreja encarnar aquilo como um método para sempre, daqui a pouco a gente agregou algo mais. Todo fevereiro a gente tem que botar o bloco na rua. A escola dominical, como é que ela surgiu? Ela surgiu no movimento de Wesley, e aí o cara queria ensinar as pessoas a lerem e escrever com a Bíblia. O único dia que tinha, domingo de manhã, aí virou uma escola dominical. Como deu certo, a igreja, no geral, ela adotou aquilo como uma estrutura. Então, simplificar é parar. Não sei se estou sendo objetivo, Samuel, embora difícil tua pergunta para caramba, é assim, ó, parar, olhar a igreja, ver tudo aquilo que é demais, que atrapalha, que faz as pessoas trabalharem mais do que o normal, que atrapalha até viver a igreja. Atrapalha viver a igreja. Imagina que o pastor que está ensinando o relacionamento familiar, o cara não tem um dia para a família, de tanto que trabalha. Então, aquilo que está demais e tirar. Agora, não me pergunta, por favor, na próxima pergunta como tirar, senão a gente vai ficar aqui a noite só falando disso. Tá? Eu acho que a resposta simples é essa. Examinar, ver o que está demais e, com coragem, fé, ousadia, unidade na liderança, arrancar. Só para complementar, Fernando, com uma frase do Hans Hoffmann, aqui na Igreja Simples, ele diz que a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário, para que o necessário possa falar. Acho que é interessante, só para complementar. Embora a pergunta foi complexa, o aluno respondeu bem. Pedro Júnior, para falar. Boa tarde, pessoal. Me colocaram aqui no fogo, realmente. Mas, respondendo à pergunta, eu penso que, primeiro, eu preciso saber o que é a igreja e qual é a missão da igreja. Porque, fazendo essa pergunta, a gente vai avaliar aquilo que está complexo demais para simplificar. Aquilo que eu estou fazendo demais, que não é para fazer, e automaticamente eu vou avaliar para não fazer mais e voltar para a essência da missão. Então, a missão
da igreja precisa estar muito claro, né, em nós para avaliar isso. Contando um pouco da experiência que um dos setores lá de Brasília, né, agora no final do ano, nós fizemos a seguinte pergunta diante de uma estrutura que estávamos reunindo, né, de três vezes por mês. E a pergunta era: essa estrutura aqui, esse prédio, tem cooperado na obra, na missão de fazer discípulo? E avaliando essa pergunta, a gente avaliou como liderança que estava cooperando muito pouco. Estávamos tendo muito tempo despendido com a estrutura e o foco da missão da igreja de fazer discípulo estava sendo comprometido com esse tempo. Então, diante disso, né, a partir do final do ano, em dezembro, a gente tomou uma medida, né, que a gente entendeu como igreja local, né, de reunir uma vez por mês numa chácara, onde buscasse mais relacionamento, né, comunhão entre os irmãos, e se tornasse um pouco mais simples, de forma a cooperar na obra de fazer discípulo. Então, essa foi uma pergunta que fez a gente pensar e fez a gente mudar uma prática. E eu creio que tem sido uma bênção esse tempo de mudança, não só no meio da liderança, como toda a igreja. Eu creio que, né, assim como Deus tem soprado através desse livro, né, uma igreja simples, né, eu creio que a gente só vai se tornar igreja simples quando a gente focar na nossa missão. Se a gente começar a encher de outras coisas, e encher de outras coisas que na verdade é humana, talvez tradição, e aí se torna robusto e a gente fica pesado para cumprir de fato a missão que foi imposta por Cristo. Então acho que fazendo essa pergunta, né, acho que cada irmão aqui, uma congregação, né, vai se perguntar o que tem se tornado peso ou embaraço para essa obra de fazer discípulo. Né, em Hebreus fala de nós deixarmos todo o pecado, né, que é claro, mas também o embaraço, para correr com paciência a carreira que nos está proposta. E a carreira é o que Cristo nos deixou. Então eu penso que precisamos deixar esse embaraço, deixar aquilo que é complexo, tornando simples. E como fazer isso? Olhando focado na missão. E eu creio que, olhando assim, a gente vai observar a nossa realidade como igreja local e propor as mudanças, né? Repensar algumas coisas e avaliar isso. Né? Tem um texto em Timóteo, estava lembrando aqui, Timóteo 2, 2 Timóteo 2, quando Paulo fala para Timóteo, né? Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo, e eu que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Aqui ele está falando de um trabalho de fazer discípulo, de passar para outra geração. Tipo Paulo para Timóteo, Timóteo para homens fiéis e idôneos, e esse para outra geração. Tu vê aqui Paulo focado numa missão. E o verso 4 que eu queria destacar aqui, fala assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, também é coroado, se não militar legitimamente. Então a luta que eu entendo aqui que Paulo estava exortando a Timóteo é a luta de fazer discípulo. E quem se entrega a fazer discípulo não vai se embaraçar com as coisas dessa vida, não vai se embaraçar como uma igreja complexa e vai voltar para a simplicidade. Isso porque ele estava nervoso. Se tivesse calmo. Arrumar um mês, deixar ele nervoso. Sempre. Eu queria só frisar em relação às perguntas que vocês têm que enviar ali para o Zap. É para fazerem perguntas dentro do tema da nossa conferência, conversando sobre igreja. E também se identificar, colocar seu nome e qual é a sua localidade. A gente tem recebido algumas perguntas ali, mas está sem identificação. E as perguntas são dentro do tema da conferência. Tá bom, pessoal? Queria só fazer uma segunda pergunta e pedir aos nossos convidados, até de forma objetiva, para depois nós passarmos para as perguntas do povo, né?
Descreva de forma objetiva, Maron, o processo adotado pela igreja local para levar um novo convertido a uma maturidade espiritual. Qual é o procedimento, qual o processo ali da igreja local para pegar um novo convertido e levar ele a uma maturidade espiritual? Legal. A gente... Está falhando, não? O processo que a gente crê e busca ter é a partir da inclusão, né? Oi. A partir da inclusão, esse já está. A partir da inclusão é o relacionamento, né? E acho que acho não, né? Eu vejo que a questão da maturidade espiritual, além da cobertura pessoal, através do Espírito Santo, do relacionamento no seu tempo íntimo com Deus, é o relacionamento com a igreja, com o corpo, através também do companheirismo, né? Então, assim, aquilo que como você perguntou aí sobre a igreja local, nossa prática, é inserir, né, num relacionamento de companheirismo, onde ele tenha alguém maduro, alguém experimentado, que possa caminhar o maior tempo possível para abrir coração, com aqueles compromissos que foi dito de manhã aí, com sinceridade, honestidade, e processo de semeadura, pastoreio, é isso. Ok, Franco. Esse é um tema, vou falar, é um tema não, esse é o tema que a gente tem trabalhado em Curitiba. Passei em Brasília, falei rapidamente com os irmãos. O processo tem que estar claro. Inclusive, uma das sugestões desse livro é a clareza. Clareza, a igreja simples. Eles estão propondo a simplicidade da igreja, o retorno à igreja com clareza, com o movimento, o alinhamento e o foco. A clareza do processo talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós. A gente viaja muito, tem gente que nem sabe que tem um processo na igreja de crescimento. Foi por conta disso que eu voltei a falar sobre aquelas verdades: se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem e praticar. Porque para ensinar ao povo que existe um processo de crescimento, que o nosso movimento, ele sempre existiu, embora tenha gente que não tem clareza dele, né? O cara chega novo convertido, ele chega incrédulo, né? Multidão, aí se batiza, se converte, novo convertido, é discípulo bem vinculado, que é um outro tipo de discípulo, é um cara bem vinculado, é um discípulo cooperador, é um Timóteo, é um líder, é um pastor. Então, esse movimento na igreja, desde do novo convertido até o pai, isso sempre foi uma coisa que a gente teve muito claro anos atrás. Agora não. Se você sair no meio da igreja e entrevistar qual é o movimento da igreja, o cara não sabe. Movimento, o que é isso? Tu fala Timóteo, o cara não sei o que é. O pessoal perde. Isso fala da complexidade da igreja. Como ela vai ficando complexa, ela perde as coisas simples. O movimento é esse. Agora, e o processo qual é? Bem, o processo, ele tem que passar por essas verdades que a gente falou, se humilhar, se submeter. Mas, na real, como torna isso prático? Como é que a gente tem visto de forma prática? A gente fez uma análise agora, no último retiro de pastores lá em Cuba. E a gente chegou à seguinte conclusão: existem coisas que a pessoa precisa provar, experimentar para crescer. Uma, levar Deus a sério. Parece simples, é assim. Quando é que a chave vira? A chave vira quando o cara para de ser ouvinte e se vira praticante. Enquanto o cara está só ouvindo de Jesus, no meio da igreja, a vida dele é a mesma coisa. Está aí no meio da galera. Um dia o cara acorda e diz assim: não, eu quero viver isso, quero praticar isso. Aí começa a ter vida devocional. Porque a gente não concebe, irmãos. Não sei se, eu quero tentar ser objetivo, mas vai ser difícil, eu acho. Porque o processo não é projeto. Projeto é uma... Quando você trabalha com projeto,
os designers devem saber disso, o gerente de projeto sabe disso. Projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. A viagem por da Folha é um projeto. Chegou lá, cumpriu, voltou, acabou. Processo é quem está lá em Pôr da Folha, fazendo discípulo. O processo é a vida. Uma empresa tem um processo, aquilo que não acaba nunca, só acaba quando a empresa acabar. Só de contabilidade. Só acaba a contabilidade, pergunta o William aí, quando a empresa acabar. Se a empresa acabar, acaba a contabilidade, senão vai ser contabilidade o dia inteiro. Mas dentro da empresa tem vários projetos que você tem começo, meio e fim. Então, crescimento não é projeto. Crescimento é um processo. Então, em geral, quem tem feito, assim, o que não pode faltar? Compromisso de ouvir Deus, devocional, leitura, praticidade, Bíblia. Você tem que ter tua vida com Deus. É impossível que um discípulo de Jesus não viva dizendo assim, cara, o que Deus falou comigo, o que Deus falou contigo, o que Deus está falando. Não é normal uma pessoa estar no meio da igreja e não sabe o que Deus está falando. Vive a vida, empreende, faz um monte de coisa, não sabe o que Deus está falando. Perdeu a conexão completa com o Espírito Santo. 2, envolvimento com a obra. Eu fiquei sabendo que Rocha deu uma palavra ontem sobre isso. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, como é que alguém vai crescer sem fazer a obra de Deus? É isso que existe projeto Pôr da Folha, lá de Porto Seguro, para provocar a galera a se envolver com a obra. O cara doa um mês de férias dele, depois vê se reacende ele, vê se tem envolvimento com a obra. 3, um modelo inspirador. No processo, você tem que ter alguém que te inspira a crescer. Porque ele falou, tem que ter alguém mais maduro te puxando, te inspirando, cuidando de você, te discipulando. Faz parte desse processo. Tá? A quarta chave que você vira é essa coisa que a gente falou da comunhão, da vida de igreja. Você tem que estar batizado no corpo. Não tem crescimento fora do corpo. Não tem crescimento fora do corpo, ponto. Se quiser crescer, vai ter que viver a igreja. E o quinto, que a gente está agregando elemento, aí essa chave você não vira. Deus vira. Que é a prova da tua fé. Porque o que cresce entre nós não é conhecimento bíblico. Deus não prova o teu conhecimento bíblico. Deus prova o teu conhecimento dele. Agora o Rony está passando uma guerra violenta, sofreu um acidente, quebrou a cabeça, está na prova. Eu estava falando para ele, Rony, agora é hora de viver tudo. Porque Deus nunca vai provar quantos versículos o Rony sabe. O que Deus vai provar no Rony? Vai provar quanto ele conhece e confia nele. Todos vocês estão me ouvindo aqui, é igual. Quando Deus parar para te provar, vai querer saber quanto você conhece dele. Então ele prova a fé. Porque é isso, inclusive, que vai ajudar você a avaliar o discípulo maduro entre nós. Maduro não é o que discursa bem. Como eu falei hoje, tu pode pegar um novo convertido, dar um microfone para ele e falar melhor do que a gente. Maduro é aquele que Deus, quando prova, responde com conhecimento e confiança e fé. Deus prova a tua fé. Deus prova a tua confiança. E aí Deus prova. Como é que Deus prova você? Essa chave a gente não vira, a gente não tem domínio sobre ela. Deus prova você com muito, com pouco. Deus prova você na honra, na desonra, no louvor e na pichação. Deus prova você na alegria, na tristeza. Não é à toa que quando o cara casa, aqueles votos antigos traziam assim, tu promete ser fiel em toda e qualquer circunstância, na alegria. É sempre no alto e baixo que Deus te prova. Não fica pensando que Deus só te prova no sofrimento, não. Deus te prova na alegria também. Não fica pensando que Deus te prova só quando você está desempregado. Não, Deus te prova quando a gente dá muito dinheiro. Deus sempre prova a gente nos extremos. E essas chaves, combinadas, faz você crescer. Você cresce quando você tem vida com Deus devocional, tem vida de igreja, se compromete com a obra, tem modelos inspiradores e quando você é provado, aí você cresce. A gente acredita que esse é o processo de crescimento, não importa o que a gente vai fazer lá em Curitiba, a gente acredita que esses elementos não podem faltar. Inclusive, hoje à noite eu estava pensando em falar sobre isso. Eu queria mostrar essas chaves mais claramente para cada um. Não sei se vai ser possível. Bom, o que restou para mim, né?
Bom, eu penso que para levar a maturidade, diferente de você entrar numa faculdade e você espera no final receber o diploma e estar aprovado, pronto para exercer aquilo que você estudou, apesar de ter algumas práticas na faculdade, né, ou demonstração, testes, passando por um estágio, mas penso que na obra do discípulo é importante a questão do conteúdo, né? Tanto é que eu tenho que ensinar a guardar todas as coisas que tenho ordenado. O ensino é fundamental, mas, sobretudo, como o Franco falou aqui, a prática é o que afere se eu estou aprovado ou não. Porque eu posso estar com conhecimento da palavra, mas isso não quer dizer a maturidade. A maturidade está ligada à prática, o exercício dessa verdade. Então, levar um novo discípulo à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, requer, né, investir tempo, né, na integração com a igreja, integração, né, com os irmãos, integração em fazer a obra de ser um discípulo, né, os ensinos elementares, essas coisas que são fundamentais para alicerçar a fé do novo discípulo. Mas tem um alvo muito claro que Paulo tinha, né, até que fosse forjado o caráter de Cristo nos seus filhos, mesmo que sentindo dores de parto, mesmo que, né, sofrendo. Assim como Jesus, ele dá a orientação, né, dá o mandamento, né, de ir, de fazer discípulos de todas as nações, e ensinando a guardar, não ensinando a saber, não ensinando a um conteúdo, mas ensinando a praticar. E de fato praticando, eu vou ser discípulo. Então a maturidade está em nós observarmos os discípulos e a nossa própria vida, se eu estou praticando os mandamentos, ali a didaquê que o Senhor nos deixou. Só. Amém. Eu queria passar para as perguntas da galera. E aí, tá pronto para projetar? Pode projetar aí. Jailton. Jailton Cabo Frio. Quais exemplos práticos nas suas localidades de simplificação na estrutura da igreja? Pedro Júnior acabou de dar um exemplo prático do que eles fizeram, né? A questão da reunião, uma vez por mês. E aí, Maron, Franco, qual que vai responder? Bem, o que acontece, irmãos? Eu vou alugar vocês de novo, porque, como eu falei o ano passado, desde o ano passado, eu recomendei a leitura desse livro, Igreja Simples. Quando esse livro parou na nossa mão, embora a experiência dos irmãos lá nos Estados Unidos é totalmente outra, a leitura desse livro nos provocou. Vou dizer como é que ela provocou e por que esse livro chegou na nossa mão. Estava vindo uma mensagem, Fonseca falou: Franco, ouve essa mensagem. Eu conheci um cara no Nordeste chamado Armando Bispo, pastor de um batista em Fortaleza, e um cara que pouco que eu já ouvi esse cara lá no Nordeste, depois pela internet, ele já quebrou um monte de estrutura, corajosamente. Só para você ter ideia, ele vendeu o templo da Igreja Batista, o prédio. É um doido. O cara falou: não sei como é que não expulsaram ele da convenção. Imagina o cara vendeu um prédio, vendeu e foi viver de tenda lá no meio do interior. Então o cara é ousado. Mas agora eu estava ouvindo ele pregando sobre a revolução da simplicidade, que é o capítulo 1 desse livro, da Igreja Simples. E ele citou o livro na pregação, e eu pedi o Dinho para comprar, fui ler e vi que eu precisava, que era o que a gente estava precisando no momento ali em Curitiba. O que a gente já fez na prática? Na verdade, a primeira coisa prática que a gente fez, Jailton, foi sentar semanalmente com essa liderança principal, os pastores lá, os missionários e mais os obreiros, toda semana, e nós lemos cada capítulo desse livro, juntos. E a gente via o que era real para nós, o que não era real, o que era real, o que não era real. E nós vimos que a gente não tinha clareza do processo. A gente viu que o nosso movimento, o pessoal não sabia, porque não tinha clareza, logo não tinha movimento, clareza do movimento. A gente viu que a gente não tinha alinhamento, o
porque tinha vários ministérios, uma igreja pequena com vários ministérios, de cada ministério fazendo o que via na telha. Eu lembro porque, como eu vivi no Rio de Janeiro vários anos, a igreja nasceu, eu estava lá, a igreja no Rio que eu participo, nós tínhamos muito alinhamento nos ministérios. Não havia ministério específico, havia presbitério recebendo de Deus e os irmãos se juntando para fazer. Acabou aquele movimento, acabou, todo mundo volta à vida normal. Né? Mas lá em Curitiba a gente já tinha vários ministérios arrumadinhos, sabe? Disputando aquilo que eu falei, agenda, recurso, tudo, então a gente quebrou aquilo. A gente foi quebrar, é difícil quebrar. A medida prática, acabamos com algumas coisas que a gente achou que era demais. Então nós tínhamos coisas que... Empresa, a gente tinha um monte de coisa. Foi fechando tudo. Despedindo todo mundo, demitindo geral. Era uma igreja pequena, mas com um monte de coisa. A gente foi fechando tudo e fechamos tudo a ponto de ir lá para casa. A mesa pastoral foi lá para casa, para a varanda lá de casa. A gente senta lá, lá a gente toma meu café, usa minha internet. Barateamos tudo também. Tudo como essencial. Outra coisa que a gente fez, que já uma coisa que eu falava antes para os irmãos, eu falei, irmãos, por que Tiago diz assim? Tem alguém sofrendo, faça oração. Tem alguém doente, chama os presbíteros. Se sempre tem um lugar para levar o doente. Lá no Rio, o cara levava os doentes no presbitério. Por que os presbíteros não vão na casa do doente? Porque Tiago diz, chama os presbíteros. Eu falei, eu sei por quê. Porque a gente tem um lugar. Agora que a gente não tem, a gente vai para a casa dos irmãos. Então, a gente já fez várias reuniões na casa dos irmãos, pastorais. E é muito interessante. Você chega na casa dos irmãos, os irmãos estão te esperando, vem a mesa pastoral, a gente senta, conversa, brinca, conhece a casa, come a comidinha lá, toma o café, e ora pelo doente, e apacenta, e ouve pecado. A gente saiu a gente quebrou isso também, a gente está casa. A reunião a gente já não precisava quebrar, porque já não tinha tanta, mas a gente está ainda... Agora, esse ano agora, que a gente quer fortalecer o processo, clareza do processo, movimento, alinhamento, voltado no foco. Porque o problema do foco, isso é verdade, o cara coloca nesse livro, o drama do foco é a capacidade que você tem de dizer não para um monte de coisa. Então, a gente quebrou as empresas, despedimos todos os funcionários, estou falando o que a gente já fez, tá? Para simplificar. Perdemos a mesa, o lugar da mesa, o escritório, o bate, a sala da justiça, a gente arrebentou tudo. Acabamos com tudo, estamos em casa, lidando com os irmãos em casa e indo até os irmãos. Então, quando o irmão tem algum problema, a gente vai lá. Em vez de receber, eles nos recebem. Chega com aquela cabeçada toda. Bora, para lá, para cá, para lá. E quando não estão em casa, economizamos internet, porque já tem internet em casa, café, o meu café também. Aí então, economiza. Ainda serviu para economizar ainda. O negócio foi uma medida para simplificar e economizar. E a gente percebeu que a gente não precisava de nada daquelas coisas que a gente tinha lá, que só dava trabalho. Não sei se respondi. Claro que respondeu. Próxima pergunta. Não, agora é uma pergunta para cada um. Não são todos que vão responder a mesma pergunta. Aquela do Jailton lá, só um instantinho. Ele é perguntando por localidade, não é melhor aproveitar e ouvir lá os dois, não? Pode ser. Vamos abrir essa exceção. Ele já respondeu. Pedro já falou. Você quer responder essa do Jailton? A Nereida está aqui, não, né? Oi? Essa pergunta vem de casa. Conhece Nereida? Tá aqui, a Nereida está aqui. Cadê Nereida? Nereida está aqui, não. Nereida, essa irmã lá de Vitória da Conquista. Ela deve estar no Facebook, em algum lugar. Está transmitindo pelo Facebook? Então a irmã Nereida, beijo no coração. É a irmã de Vitória da Conquista, essa irmã. Ela deve ter feito a pergunta. Volta a pergunta anterior, então. Vamos prosseguir? Então, vai para a pergunta da Nereida. Nereida de Vitória da Conquista. Nesses tempos, observa-se que a igreja nas casas perdeu um pouco da formação. Está faltando simplicidade. Está faltando simplicidade? É uma pergunta, né? E aí, Maron, vai responder essa ou não? Oi. Então, eu acho que é uma pergunta. Mas
Uma das coisas que a gente precisa também ajustar na questão da igreja nas casas é que a igreja nas casas, essa questão que envolve a simplicidade e a formação, ter o cuidado para não ser o cultinho do cultão e de não transferir aquilo que muitas vezes acontece numa expressão maior para dentro de casa e perder também o relacionamento. Acho que a questão da igreja nas casas, outros células, enfim, a nomenclatura diferente, diversos, o que muitas vezes a gente percebe é que, ao invés de aproveitar a casa para ver de perto, ser relacional, pastoral, acaba muitas vezes sendo um método, entendeu, de fazer reunião. E aí acaba sendo uma expressão pequenininha do grandão. E eu acho que aí é onde a gente perde. A simplicidade, ela está ligada ao relacionamento. Então, se você está na casa e você não tem oportunidade de compartilhar, de abrir coração, de confessar teus pecados, de dar oportunidade de ver de perto quem você é, como tem sido dito, a gente vai perder a simplicidade achando que o método pequeno vai funcionar porque está em casa. Quando, na verdade, a gente sabe que pode ser na casa, pode ser na praça ou qualquer lugar, pode ser na praia, né? Você experimenta esse relacionamento de acordo com um relacionamento simples, da vida simples da igreja. Eu acho que isso acontece muito. A gente tem que corrigir muitas vezes isso. O líder da casa, do grupo, toca o violão, dá a palavra, ele faz tudo, ele é o cara. E aí acaba, às vezes, perdendo até a oportunidade de experimentar a graça de repartir entre os irmãos, né? Vejo que isso é Eu queria testificar, sem medo, o que ele está falando, assim. Nereida fez a colocação, ela está na Bahia, Vitória da Conquista. Acontece o seguinte, irmãos. Existe uma coisa chamada movimento da igreja nas casas. Que igreja? É igreja em qualquer lugar. É onde houver 2 ou 3 em nome de Jesus, ali o Senhor está presente. Pode ser na cadeia, pode ser no escritório, pode ser no bar, pode ser em qualquer canto. Lanchonete, churrascaria, igreja. A Bíblia não propõe que a igreja só é igreja quando está na casa. Eu acho que levar a igreja para casa para fazer reunião, como ele está falando, se é só para fazer uma reunião boa, aí talvez não seja o objetivo. A casa, ela tem outra proposta, de aproximar a pessoa, de facilitar. É um ambiente mais propício para você confessar pecado, se relacionar, coisa e tal. Mas quando é que a igreja está em casa? Desde a hora que ela chegou em casa. Tem 4, 3, 2 lá. Tá. Agora, uma coisa também que a gente não pode deixar assim rolar, pensa que igreja orgânica é aquela igreja sem intenção. Então, tu larga 4 em casa e acha que tudo vai acontecer magicamente. Todo mundo vai começar a falar de Jesus no automático. Não vai. Não vai porque já era assim nos dias de Paulo. Paulo se meteu na reunião dos crentes, falou para Timóteo, não deixe esse papo, essa fábula judaica aí no meio de vocês. Não. Paulo ordenou o assunto deles. Por quê? Porque ele sabia que quando o pessoal juntava, se juntasse sem intenção, coisa e tal, ia virar tudo. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, ia ter tudo que é assunto e nunca ia ter o assunto em si. Então, como o Pedro falou que o conteúdo é muito importante, então, quando a gente está em casa, a gente tem que estar em busca, em casa, doutrina, comunhão, partir do pão, orações. É isso que é essencial para casa, entendeu? Você, com ordem, com direção, com presidência, não é largado. O orgânico não é aquela coisa acidental. Orgânico, intencional. Então, você tem que ter intencional. A pergunta da Nereida, pode colocar de novo ali para ver se eu captei direitinho? Ela pergunta se não é falta de simplicidade a formação. Eu não sei.
porque a formação ela passa por um monte de coisas, né? Eu não sei se é falta de simplicidade, mas que quando você é simples flui melhor, flui melhor. Eu acho que a simplicidade é para fluir melhor, porque às vezes tu consegue trabalhar mesmo na complexidade, trabalhar com dificuldade, formando, dando conteúdo, levando o irmão a se comprometer com a obra, com a missão, tal. Nesses tempos, observa-se que a igreja nas casas perdeu um pouco da formação. Então, a própria igreja, ela está falando do problema da própria igreja na casa, está certinho, Nereida. Está faltando simplicidade? É aquilo que ele falou. Está faltando não só simplicidade, está faltando visão do que é uma igreja na casa. O que é uma igreja na casa? Se é só uma reunião na casa, é aquilo que Rafael Marão falou. Está pegando a reunião grande, levando para casa, fazendo uma reunião pequena, aí não aproveita o potencial da casa. Amém. Vamos para a próxima pergunta? Daniele Cabo Frio. Só está dando Cabo Frio, hein? Cadê o pessoal de Brasília aí fazendo pergunta? Daniele Cabo Frio. Qual seria o primeiro passo para voltar à simplicidade? Eu creio que isso aqui já foi... Mas eu posso dizer uma coisa simples? Reconhecer que é complexo. O primeiro passo... Esse é o primeiro passo. É reconhecer que é complexo. Se reconhecer, aí vai pensar na simplicidade. Não, se você achar que é simples, acabou, tu não vai fazer nada. Próxima pergunta. Karine de Brasília. Agora veio. Vocês creem que a igreja tem caminhado para uma unidade de fé e maturidade? Pedro? Bom, de fato eu creio, né? Eu creio que o que a própria Bíblia diz, né? Que nós, como igreja, vamos chegar à estatura de varão perfeito, à unidade, né? Do corpo de Cristo. Apesar de, às vezes, olhar para a igreja, muitas vezes não ver a realidade dessa unidade. Mas crer, eu creio. E oro para que isso seja, de fato, concretizado. Só queria fazer um comentário até dessa parte de complexidade e simplicidade, né? Simplicidade não necessariamente não tem muito trabalho. A complexidade, a gente olha assim, pô, tem muito trabalho, está muito peso, e pensando que o simples é fazer o mais rápido, e na verdade não é. É como eu falei no primeiro ponto lá, é olhar para a missão, né? Olhando para a missão e a visão, eu vou voltar ao que eu tenho que fazer, e voltar para a simplicidade, mesmo que tenha muito trabalho a fazer. E realizando esse muito trabalho focado na missão, eu creio que a gente vai cooperar com essa crescimento da fé e a maturidade no meio da igreja. Amém. Próxima pergunta. Sem nome. Quem é esse irmão? Sem nome de Cabo Frio. Para Franco. Para Franco. Não vamos responder essa pergunta. Ela tem que ter identificação. Pode pular. Fugiu a regra. Pula. Davi, Rio de Janeiro. Qual a diferença entre uma pessoa religiosa e um discípulo? Maron? Objetivo, né? Eu até comentei aqui com o Franco que muitas vezes a gente cria métodos que para nós que nós recebemos como atitudes simples ou coisas simples que a gente deve fazer. Muitas vezes a gente pode estar reunindo em algum lugar, numa casa, achando que por conta desse método eu tô me reunindo como igreja simples. E muitas vezes, acho que até projeta ali para mim, para não me perder da pergunta do Davi. Eu penso que a questão da religiosidade no nosso contexto, inclusive, porque a gente caminha num contexto, embora a realidade local, né, de cada um contexto de fé e visão igual, em relação a esse processo, inclusive. Mas eu estava
falando aqui com o Franco, que muitas vezes dentro desse processo e dessa dinâmica de estar se relacionando, estar nas casas, de ter um grupo pequeno, independente de onde esteja, independente do local, muitas vezes esse próprio método, essa forma que nós usamos de ser relacional, de estar vendo o discípulo, isso se torna religioso, mesmo tendo toda essa clareza de ser algo ordenado, de não ser algo vamos que vamos, mas aí entrando nessa questão de um discípulo religioso para um discípulo, de um religioso para um discípulo, vou tentar ser bem prático. O religioso, ele geralmente, dentro de algumas características, geralmente ele é preso a uma estrutura, ele vê a igreja diferente daquilo que nós ouvimos, tudo para ele esse processo da pluralidade, da mutualidade, esse processo da honestidade, da sinceridade, todo esse processo que é muito mais orgânico do que estrutural, é difícil. Já para um discípulo, não. Esse processo da humilhação, da vida de um discípulo, acaba... Mas eu entendo também que isso é fundamental a partir de um momento que Jesus Cristo, que o Espírito Santo revela Jesus Cristo como Senhor. Entendeu? Mas assim, as características algumas, mas o que difere para mim em relação ao religioso, não sei se é a intenção do Davi, eu coloquei assim, a questão da estrutura e de todo o mecanismo que envolve a estrutura da igreja, né? Franco, quer voltar na pergunta? Quero. Feita para Pedro? Quero, mas eu queria deixar assim, uma dica para quem quer se ver. Porque esse problema da religião não é um problema que a gente está fora e livre. Isso está presente na nossa vida. Em vários momentos eu me vejo religioso. Mas, fundamentalmente, a religião ela brota com força quando nós estamos mais preocupados em agradar homens do que a Deus. Quando a gente tem mais desejo de nos apresentar espirituais para as pessoas do que para Deus. Aí a religião vem. Mesmo na vida de um discípulo, ele pode, em algum momento, se tornar religioso. Quer ver um exemplo disso? Paulo repreendeu Pedro. Repreendeu. Porque Pedro, publicamente, Pedro teve um comportamento religioso. Ele estava com gentios, se comportou como gentio, ficou à vontade. Daqui a pouco chegou um grupo relacionado a Tiago, que era um pessoal mais judaizante. Pedro rapidinho mudou igual um camaleão. Paulo viu aquilo ali, reprovou ele, repreendeu ele publicamente. Paulo era meio ousado, bichinho. Repreendeu o cara publicamente. Por quê? Falou, isso que você está fazendo não está certo. Isso é uma conduta religiosa. Mas assim, o medo que a gente tem dos homens, até recente, agora em Fortaleza, teve um painelzinho na tarde lá que um dos irmãos falou sobre o temor do homem. Muito especial. Vocês assistiram? Chegou a ver? Muito jóia. O medo dos homens é um negócio punk. Uma das coisas que o medo dos homens promove em nós é a religião. A gente fica hipócrita. A gente precisa da aprovação humana. A gente precisa que as pessoas concordem conosco, batam a palma para a gente, dê tapinha nas costas. Então, a religião tem muito mais a ver com aquilo que a gente quer apresentar para o homem. A vida com Deus é diferente. Como é que Deus vê você? Tu sabe. Quer ver uma pergunta difícil de responder? Você confessa pecados a Deus? Eu acredito que sim, todo mundo faz isso. Você confessa pecado para os homens? Aí nem todos praticam isso. Mas os pecados que você confessa facilmente para Deus, tu consegue confessar facilmente para o homem? Não responda. Porque tem pecado que você admite para Deus claramente. Não, eu sei que isso é assim mesmo. Mas quando está com o irmão lá do lado, amarela, tenta dissuadir. Isso fala do temor que a gente tem do homem. Então, a religião está muito presente na nossa vida. Não fica achando que religião é o judaísmo, é o budismo, é o catolicismo,
é o protestantismo. Tem a religião também do egoísmo, do individualismo. Tem a religião da preservação humana. Então a gente é muito mais religioso do que aparenta, tá? Então não é fácil separar um discípulo do religioso. Porque às vezes tu encontra um discípulo religioso. Pô. Como é que vai separar? Pedro estava lá, dando as ideias dele lá. Então tem muita religião. Pedro foi o cara que se levantou e disse que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne. Depois não queria entrar na casa de Cornélio. Por que tu acha que Pedro não queria entrar na casa de Cornélio? Qual era o problema dele? Se ele disse que Deus ia derramar o Espírito sobre toda a etnia, toda a carne, por que ele não quis entrar na casa de Cornélio? Diz para mim, amado, por que o anjo teve que ir lá baixar o lençol, mostrar, né? Foi Samuel falou ontem que não considera impuro aquilo que Deus santificou. Quem é que considera impuro aquilo? O religioso, pô. Tinha uns caras metendo pau na gente aí por causa de ontem, do carnaval aí. A gente aquece, um monte de crente carnal sambando. Eu não leio o comentário, eu nem leio, mas a Débora foi ler, a Débora é repórter desde criança, ela foi lendo os comentários, brigaiada no Facebook. Eu nem esquento a cabeça. Isso também Deus me livrou, entendeu? Não posso ficar preocupado com o que as pessoas pensam. Porque se a gente agradar homens, a gente não agrada a Deus. Eu te garanto isso. Entendeu? Então tem que ser livre. E a religião traz um medo do que os homens vão pensar da gente. Tá? O versículo que eu ia deixar para a Karine é de Hebreus, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ou seja, tudo está sujeito debaixo dos pés do Senhor. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, ou seja, tudo está debaixo do domínio do Senhor. Mas ele conclui assim, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Uma coisa é uma verdade posicional, ela está lá, tudo está sujeito a Jesus. A unidade vai acontecer. Deus vai unir a igreja dele. Amém? Nós não vemos isso ainda. Mas Deus está trabalhando, Deus não está descansando. Deus trabalha. Deus vai chegar lá, Deus vai cumprir a oração de Jesus, Deus vai atender a oração de Jesus plenamente. Jesus orou para que nós fôssemos um e o Pai vai atender essa oração. Agora, nós não vemos agora. Agora a gente não vê, mas vai chegar lá. Está aqui, o texto diz isso, tá, Karine? Agora, porém, ainda não vemos. Hebreus 2, 8. Não vemos, mas todas as coisas estão sujeitas a ele. Mesmo que a gente não veja. Vai chegar a hora que a gente vai ver. Tá? Próxima pergunta. Mateus, Rio de Janeiro. Os movimentos... Os movimentos e ajuntamentos vistos pelas praças e cidades de todo o Brasil têm tocado a muitas pessoas, principalmente aos jovens. Pode-se dizer que tais movimentos seriam o início do reavivamento da igreja brasileira? Ele tem falado dos movimentos que têm surgido nas praças, isso, lá em Brasília, acho que tem um movimento chamado Céu na Terra. Não só movimento de praça, mas alguns movimentos também musicais, gospel, que têm sido expressivo aí no país, através de alguns grupos, né? Porque tem os movimentos das praças e tem os movimentos musicais também, envolvendo música, e tem arrastado aí uma multidão de, principalmente de jovens, né? Então, até que ponto isso aí é, assim... respalda a igreja, é um sinal de uma restauração da essência da igreja, ou é algo que confunde isso? Sei lá. Eu posso começar então, pastor? Eu vou ser bem curto, só não espero ser grosso. É assim, ó. Qualquer movimento que não transforma pessoas não é avivamento. Se o cara não for transformado, não é avivamento. Se o cara seguir xingando, desrespeitando a mãe, transando com a namorada, e falando em língua, profetizando tudo, não é avivamento. Um verdadeiro avivamento produz metanoia, arrependimento. Leia a história dos avivamentos.
Onde o avivamento passou, pessoas se arrependeram profundamente, as cadeias ficaram cheias. Pessoas devolviam os roubos, os furtos. Diz que houve um avivamento no Havaí, quando terminou, não tinha uma pessoa endividada. Todos pagaram suas contas, suas dívidas. A ninguém devais coisa alguma. Era essa a tônica do avivamento. Avivamento aviva. Então, o movimento é uma coisa. Juntar gente é uma coisa. Os dons é uma coisa. Mas não confunda isso com avivar. Avivar é pegar aquilo que está morto e dar vida. Entendeu? Então, se todo esse movimento, que eu não sei nem basicamente que movimento é esse que o Mateus está se referindo, se ele não produzir de verdade mudança de caráter, não está avivando. Pode estar renovando? Pode. Renovação pode. Avivamento não. Porque avivar é avivar. É dar vida, entendeu? É transformar o caráter da pessoa. Então, como é que a gente pode avaliar isso? Pelos frutos. Não se avalia um movimento olhando o movimento. O cara que criticou a gente ontem lá, no carnaval, voltei para ele. Ele só viu o movimento. Ele jogou pedra no movimento. Ele não tinha que avaliar pelo movimento. Nenhuma avaliação é boa quando você só vê, parece. Ele falou assim, parece. Ele usou 5 vezes a palavra parece, que eu estava ouvindo comentar. Parece o quê? Parece. Agora, como é que a gente conhece uma árvore? Como é que tu sabe que a árvore é boa? Fala alto. Mais alto. Jesus falou, pelos frutos. Então, tem que se aproximar, tem que conhecer o fruto, o resultado daquilo e dizer, é bom. Ou então dizer, é ruim. Tá? De longe, pela internet, a gente não sabe nada. Viu o vídeo no Facebook, tu não sabe bolufas. Só tocando o fruto. Só olhando, tocando a vida. Só. Do contrário, é vídeo. É vídeo. Essa geração de vocês acredita em tudo que vê pela internet, pela mídia. Mas é vídeo, é movimento. Tem que tocar. Se aquilo estiver produzindo vida, tu vai saber, tem vida aqui. Aí tu vai ser o primeiro a testemunhar. Eu fui lá e vi. Tem vida, é Deus mesmo, purinho. Agora, se for só a gente chorando, rindo, caindo, levantando, falando em língua, nada. Há movimentos que convergem e que divergem com a visão da igreja. E pelos frutos a gente vai conhecer. Acho que o aferidor seguro para avaliarmos os movimentos são os seus frutos. E todo avivamento legítimo, registrado historicamente, ele é marcado por transformação de vidas, arrependimento genuíno. E não é um avivamento que se define num grupo, numa localidade. O avivamento, ele transforma cidades. Cidade inteira. Se você ler a carta é um documento de Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 20, quando Paulo chega em Éfeso, tu vê aquele avivamento ali, os caras queimando o livro de magia, os caras confessando publicamente seus pecados, é uma revolução, gente, é um negócio, entendeu? Não é um movimento para alguém gravar no telefone e postar na internet, é um negócio, um resultado. Eu não estou dizendo que o caso aqui é esse, não, tá, irmão? Por favor, não me compreendam mal. Eu não estou jogando pedra, não, só estou dizendo que não dá para avaliar por vídeos, só dá para avaliar no local, vivendo e tocando, só assim. Próxima pergunta. A bancada lá está bem criteriosa. Brasília. Leane, Brasília. É nítido que o processo orgânico é importante, mas o estrutural também é necessário? Se sim, como encontrar um equilíbrio entre ambos, não anulando a importância de que cada um tem? Vamos tentar responder um pouco. Eu penso que a estrutura tem que servir à igreja e não
Já respondeu, já. Acho que basicamente é isso. Temos que ser servido pela estrutura, né? E não servir ela. E aí acho que vai se tornar um equilíbrio fazendo essa pergunta se a gente está tendendo à estrutura ou não. Próxima pergunta. Thaísa Cabo Frio. Como posso explicar para uma pessoa que tem uma visão equivocada do que é a igreja, o que de fato ela é? Vivendo. Deixa eu rapidinho. Eu lembro que a gente tem um histórico na cidade que havia um período que a cidade ficou assim encharcada com ciência. Então você encontravam as pessoas, irmãos, nas ruas, com muita ciência, e eles falavam sobre vários temas, e principalmente sobre a igreja, mas eram descuidados no amor, não eram inclusivos, tinham suas convicções e eram exclusivos. Os demais eles eram a igreja. E isso aí gerou realmente uma resistência na cidade, entre muitos irmãos, quando via alguém falando sobre a igreja orgânica, igreja nas casas. Então a gente falava, as pessoas já rejeitavam. Nós éramos rechaçados assim, muito na cidade. E aí o Espírito Santo falou algo conosco: pare de falar sobre a igreja e viva a igreja. Nós começamos a viver a igreja, nos relacionando, de fato, amando na prática uns aos outros, buscando uns aos outros, socorrendo, orando, suprindo. E essa prática, essa atitude fez com que as pessoas se abrissem. E aí nós entendemos, também recebemos uma outra recomendação de Deus, que nós falássemos teoricamente, biblicamente sobre a igreja, se as pessoas perguntassem a razão da nossa fé. Caso contrário, nós seguiríamos vivendo. Eu acredito que é um nível de simplicidade que Deus está nos chamando nesse momento também. Pode. Igreja é um mistério. Então, tentar explicar às pessoas a igreja pode confundir mais do que ajudar. Então, o meu conselho para os irmãos é: seja bíblico. Não inventa. Se alguém quiser sinceramente compreender a igreja, leia alguns textos sobre a igreja. Eu preparei aqui pedi o Navarro para preparar uns slides que Michan fez há alguns anos, lá para Buenos Aires. Eu trouxe esse material, eu falei, em algum momento vai ser útil. Que é assim, ele faz a pergunta e só responde com Bíblia. Bíblia. Quem é Jesus? Deus. Quem é a igreja? Só com Bíblia. Às vezes, a pessoa depende de uma revelação para entender a igreja. Não inventa. Só lê com ele. Vamos ver aqui. Se Deus te revelar, é um mistério. Vai lá. Não convida. Tá? Próxima pergunta. Creio que será a última? Não? Tá bom. Então vamos lá. Não é a última pergunta. Então, próxima pergunta. pergunta. A mão um pouquinho, fica aí. Tá joia. Daniel Franco, Rio de Janeiro. Quais estruturas de discipulado que criamos que podem atrapalhar o verdadeiro discipulado bíblico? Maron, Franco. O Maron cuida dele, é o discipulador dele. Maron, eu sou o pai dele. Maron, quais foram as estruturas que você criou? Aí ele pode responder. Quais foram as estruturas que você criou? Aí ele pode responder. Está atrapalhando o Daniel, entendeu, cara? Que caiu até o iPad Ele do começou cara. a quebrar tudo aqui já. Ô Daniel, caiu até o iPad do cara aqui. As estruturas que atrapalham são muitas. Acho que Maron aqui já respondeu algumas. Trazer a igreja para casa e manter aquela reuniãozinha. Eu acho que a principal, Daniel, estrutura que impede está dentro do homem. Está dentro do coração do homem. Aquilo que eu falei mais cedo. Um discipulado precisa de um vínculo, de uma comunhão verdadeira, de luz, de coração aberto. Então,
transparência, honestidade. Eu acho que muitas vezes a gente começa querendo essa transparência, essa honestidade, depois a gente vira simplesmente um professor. Um professor. Eu acho que eu pulei hoje cedo um slide que fala do perigo da doutrina sem oração. Depois eu falei da doutrina sem comunhão. Eu fui misturando tudo, né? Mas tem uma hora que o cara vira um professor acadêmico. Tem tantas estruturas, Daniel. São tantas estruturas. Cadê o cabeção? Então, são tantas estruturas, mas a gente pode pegar a nossa realidade no Rio, que eu acho que é melhor para ser pontual, né? Ser pontual no Rio. Eu acho que muita reunião atrapalha o discipulado. Eu acho que centralizar a vida da igreja num lugar atrapalha o discipulado. Ter o dia do discipulado é outra coisa que atrapalha o discipulado. Hoje é meu dia de discipulado. Não sabe nem que é discipulado, então. É um dia do teu discipulado. Então tem um monte de coisa, dia santo, lugar santo. Outra coisa que atrapalha o discipulado é você ter só um discipulador, só uma pessoa que você ouve. Você não ouve outras pessoas, você não vê Deus na vida do corpo, né? Então eu acho que com o passar do tempo a gente pode ter um dia santo, a gente pode ter um lugar santo, a gente pode ter uma pessoa santa, e se afastando do discipulado bíblico, né? Quando eu falei de ter modelos inspiradores, Daniel, eu te animo desde cedo a isso. Eu nunca quis discipular meu filho, eu sou o discipulador, eu já sou naturalmente discipulador dele. Eu sempre animei, você testemunha disso. Aqui Daniel tivesse uma outra relação fora da minha casa. Então o Dinho já discipulou ele, Duval, quando ele era adolescente, pegou ele para ensinar ele a Bíblia, coisa e tal. Dinho, depois caiu na mão do Maron, ficou lá até hoje, não larga mais. Mas é assim, é muito importante que outras pessoas cooperem com a tua vida. Que você não seja exclusivo de ninguém. Porque tem gente que é possessiva, tanto o discipulador quanto o discípulo. É possessivo, é só meu, igual criança. Não, pô. Que outras pessoas te influenciem, que outras pessoas te ajudem, que outras pessoas falem a mesma coisa que eu estou falando contigo, né? Que você tenha mais de um pai espiritual, de preferência tenha muitos homens de Deus, que você possa imitar a fé de homens de Deus. Então, a estrutura, a gente podia, se tu quiser, a gente faz uma lista, filho. Começa a listar desde a realidade local do Rio, entra em Curitiba, ajuda mais um pouquinho, os caras de Cabo Frio dão mais uma bolinha para você. Aí fazer uma lista, que as estruturas são muitas, mas eu acho que a principal está dentro do homem. Quando ele perde a simplicidade, devido a Jesus. Quando ele está cheio de si mesmo, quando ele está cheio de barulho, quando ele está cheio de cambista, de ovelha, quando o templo dele está uma bagunça, aí a principal estrutura que precisa ser removida. Agora as outras vão acontecendo depois, entendeu? O fluir tem que estar aberto, o canal tem que estar aberto para fluir um discipulado verdadeiro, de amor e respeito. E aí vai. Vamos para mais uma pergunta. Yasmin Garcia, Cabo Frio. O discurso "quero Jesus, mas não quero a igreja" tem se tornado comum. Como atrair essas pessoas que por algum momento foram feridas pela igreja? É interessante também a gente citar que nem sempre as pessoas que têm esse discurso porque foram feridas. Eu acredito até que as pessoas feridas têm às vezes até uma consequência, uma reação, às vezes até pior. Então é bom, né? Nem sempre o ferido tem essa resposta aí. Não, em geral, é por isso que eu fiquei agoniado aqui, porque em geral, assim, as pessoas têm um discurso que foram feridas pela igreja. Mas quando você vai ouvir a história legal, mesmo, olho no olho, tu descobre que são pessoas que pecaram, e quem peca fere a igreja, ao contrário. Quando tu mete o pé no pecado, você está ferindo o corpo. Você está ferindo o corpo. Sabe aquele discurso que Paulo diz assim: todos me abandonaram? Paulo chega a dizer isso. Mas ele disse que quando todos abandonaram ele, o Senhor seguiu sustentando ele com força, diante das acusações, diante da prisão dele. O Senhor me deu força, o
o Senhor foi comigo. É assim, todos me abandonaram, todos me deixaram, é um discurso de quem não quer viver, igreja. É uma desculpa que a pessoa dá para si mesma. Ela dá para si mesma. Para quê? Para ela não... Para alguém dizer assim, tu está errado, pô. Você deixou o convívio da igreja. Então é melhor eu sair dizendo que me machucaram. Me machucaram. Eu penso que assim, essas pessoas que me machucaram, e é provável que em algum momento alguém tenha machucado mesmo. Mas um discípulo de Jesus, ele tem que estar pronto para ser machucado por todos. Porque você casa, tua mulher te machuca, teu marido te machuca, você cresceu numa família de irmãos que te machucaram, teu pai te machucou, às vezes tua mãe te machucou, e você segue vivendo. A igreja é um lugar também de perdão, por isso que diz, perdoai-vos aos outros, as vossas culpas, caso alguém tem queixa um do outro. Então já se prevê que a igreja é um lugar de arranhar, você se machuca no meio da igreja. Agora, a pergunta dela nem é essa, a pergunta dela é porque a gente ficou nervoso com a história do ferido. Projeta de novo aí. Ficamos agitados. Antes de não perder o foco. Não, ela fez uma pergunta que é como atrair essas pessoas que por alguma... Eu acho que o Samuel já respondeu isso, sendo igreja, vivendo igreja. Agora eu queria dizer algo para você, em nome de Jesus, Yasmin. Não sei se você está aqui lá embaixo, aqui embaixo, lá em cima. É assim, quero Jesus, não quero a igreja, tu sabe que é impossível, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo não está esquartejado. Né? Quem quer Jesus tem que querer a igreja. Quando a igreja de Corinto estava dividida lá, Paulo perguntou, Cristo está dividido? Ele não perguntou a igreja, ele perguntou, Cristo está dividido? Um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Ele perguntou, Cristo por acaso está dividido? Então ele está perguntando Cristo, porque Cristo é a igreja, é uma única coisa. Talvez seja essa, desculpa, vou ficar de pé. Talvez seja essa a maior revelação da igreja. Paulo está perseguindo um bando de gente, está matando, prendendo, entrando pelas casas, arrebentando geral. Pega uma carta e vai para uma cidade para prender mais gente, para machucar mais gente, a igreja. Tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta a ele, Paulo, Saulo, por que me persegue? Jesus não falou assim, por que você está perseguindo a minha igreja? É uma coisa. Se eu perguntar assim, por que tu quebrou meu celular? É uma coisa. Agora outra coisa, por que você está quebrando a minha mão? É outra coisa. Uma coisa é o cara quebrar teu iPad, outra coisa é o cara quebrar tua mão, quebrar teu pé. Quando Paulo viu Jesus, ele perguntou, Saulo, por que me persegue? A mim que você persegue. É a mim. É a mim que você persegue. Essa galera é meu corpo. Não é uma coisa que está fora de mim. Não é um carro que foi roubado, uma roupa que foi rasgada, não é um prato de comida que foi tirado. É meu corpo. É meu corpo. Saulo caiu da montaria, cego. Saulo foi levado lá, arrastado pelos outros. Ananias foi visitar, orou por ele, a visão dele voltou. Ele nunca mais deixou de entender o que é a igreja. É ele que escreve para os Coríntios. Cristo está dividido por acaso? Por que ele não perguntou assim, pô, vocês estão divididos? Está todo mundo dividido, pô. Um era de Paulo, ele não perguntou se a igreja está dividida, ele perguntou, Cristo está dividido? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Logo, vocês não estão divididos. Vocês são carnais, vocês são criança, vocês estão brigando entre vocês, mas vocês são um. Quer vocês gostem, quer não gostem, quer queira, quer não queira, serão julgados por isso, inclusive. Se ficar brigando muito, vai ficar fraco.
Se ficar brigando muito, vai ficar doente. Se ficar brigando muito, vai morrer. Como está lá em Coríntios 11. Mas vocês são um. Amém. Vocês são o corpo de Cristo. Uma pessoa que quer Cristo, não quer a igreja, nem sabe quem é Cristo. Se tiver um encontro com Jesus de verdade, como Paulo, nunca mais ele vai separar a igreja de Jesus. Nunca mais. Eu digo para os irmãos, tenha cuidado de falar da igreja. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldade, mas era igreja. Tem uma lista de pecado, mas é a igreja. Igreja, diga comigo, igreja é a menina dos olhos de Deus. Então cuidado quando tu mete o dedo no olho de Deus. Até para tirar o cisco você tem que ter cuidado. Não fala mal da igreja. Não bate na igreja. Você não é vara para bater na igreja, você está aqui para amar. Agora o meu conselho para você, a minha é o seguinte: não deixe de falar a verdade com essa pessoa. É esse conselho que eu quis falar. Quem ama, fala a verdade. Falando a verdade, amor. Esse é o texto em Efésios, embora está dizendo seguindo. Não sei porque que traduziram assim, talvez a NVT já tenha corrigido. É falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Essa pessoa que quer Jesus, não quer a igreja, tem que ouvir a verdade. Tem que dizer, querido, você nem sabe quem é Jesus. O dia que tu souber, tu vai querer tudo. Porque Jesus tem um corpo maravilhoso, chamado igreja. Então, quem quer Jesus, quer a igreja. Quem não quer Jesus, não quer a igreja. Vou falar para você, sabe que já me falaram assim, Samuel? Eu gosto muito de estar contigo. Na época daquele negócio de discipulado, lembra? Quando o pessoal começava a buscar cobertura. Cara, mas eu não quero tua mulher não, cara. Eu quero você, mas eu não quero tua mulher. Acredita nisso? Casalzinho chegando, as irmãzinhas tudo com medo de Denise brabona. Só... E as mulheres, não, eu quero o Franco, Denise não. Falei, se você não quer Denise, não quer o Franco. Porque o Franco e Denise são um. Que papo é esse? Me quer e não quer minha mulher? Tá pina daqui, negão. Somos um. Somos um. Quem quer um, quer o outro. Mas eu quero fazer. Samuel, eu quero você, tia, não. Tá ruim, meu irmão. E isso porque é esposa. Agora, como é que alguém é capaz de dizer assim, eu quero você, mas não quero teu corpo? Como é que... Ó, teu corpo, não, some com o teu corpo daqui, eu só quero você. É um louco. É uma pessoa sem visão, sem luz. Eu quero você aqui, mas teu corpo não. Embora a esposa, o corpo dela pertence a quem? Ao marido, o marido pertence à esposa. Quem quer um tem que querer o outro. Faz parte do combo. Levou um, tem que... Gostou. Esse aleluia de Andros não, né? Quem falou aleluia forte assim? Alô, garoto! Aleluia! Quem foi o autor do aleluia? Vai falar, né? Vamos dar um aleluia. Parece o aleluia do Andros. Vamos dar um aleluia. Do Andros. O fato de que o corpo de Cristo não está dividido. Amém. Amém. Não está. Amém. Temos muitas coisas para resolver, mas somos um em Cristo. Amém. Samuel estava comigo numa situação difícil lá no Chile. Ele falou assim, Franco, nunca te vi tão nervoso. Falei pro pastor assim, ó, antes de ferir a noiva de Cristo, vai lá, vai morar na Cordilheira dos Anjos, vai. Se manda, daqui vai morar lá na Cordilheira, mas não machuca a noiva de Jesus, não. O servo de Abraão, ele tinha uma incumbência de buscar uma noiva para Isaac. Quem lembra aí? Os rapazes lembram dessa história? Não, só as meninas. E é interessante, Deus me falou muito naquele dia sobre isso, por isso que eu estava nervoso daquele jeito. O servo viu a noiva e levou a noiva de Isaac sem cobiçá-la, sem desejá-la. A noiva não era para ele, a noiva era para o noivo. E ele então guiou a noiva até o noivo, protegida, guardada, imaculada. Eu acho que era isso que Paulo estava pensando, quando ele falou que queria apresentar a igreja
sem mancha, sem rugas. Cristo vai apresentar a igreja, lembra? Mas Paulo também diz isso. Ele diz que ele tinha temor de correr em vão, de trabalhar em vão, que pelos Gálatas ele sofria dor de parto até Cristo ser formado em vós. Então eu acho que se ele tinha em mente assim, quando você cuida da igreja, a igreja não pertence a homens, não pertence a Franco, a Samuel, a Rafael, a Pedro, a Tiago. A igreja pertence a um único dono, Jesus. É a noiva dele. E para mim, quando um homem tenta dividir a igreja, para mim, quando um homem tenta macular a igreja, ele está mexendo com a noiva do Cordeiro. É como se você tivesse confiado a tua noiva a alguém e o cara tivesse maculado tua noiva, violentado tua noiva, ficar lá vendo tua noiva nua, desejando tua noiva. Então, nós não temos direito. Isso é uma agressão contra Jesus. Direito de machucar a noiva dele, de dividir a noiva dele, de esquartejar a noiva dele. Por isso que eu estava tão nervoso aquele dia, Samuel. Samuel lembra bem, de vez em quando ele fala, pô, aquele dia tá. E eu falei para o irmão, antes de ferir a noiva, vai morar na Cordilheira dos Anjos. Vai lá, pega a tua casa, vai morar lá no alto da montanha gelada lá, mas deixa a igreja em paz. Deixa a igreja, não divide, não machuca, não macula, por causa dessa vaidade de querer arrastar os discípulos, como disse Paulo lá aos Efésios, traz de você, para com isso. Os discípulos são de Jesus, a igreja é de Jesus, e o nosso trabalho é velar por ela. Amém? Amém. Amém. Próxima pergunta. Josane Cabo Frio. Gostaria que Samuel falasse sobre este tempo que hoje a igreja local vive, projeto de casa em casa, e de como está relacionado à simplicidade. Hoje, eu entendi. Hoje eu não estou como entrevistado. Eu estou tentando ficar como moderador. Amanhã me parece que eu fui convidado para entrar na sabatina. Entendeu? E aí a gente pode tocar mais isso, porque essa pergunta vai estar dando uma resposta que a gente vai voltar a esse tema amanhã. Mas eu tive, esse período de janeiro, eu tive um tempo muito intenso na Bahia, um mês, na Bahia muito intenso, e acumulou a demanda da localidade com toda a responsabilidade desse encontro. Mas uma coisa eu consegui, pela misericórdia de Deus, eu consegui um tempo matinal qualitativo, de oração e reflexão, e um dos temas que eu apliquei meu coração diante de Deus foi refletir sobre a igreja simples. O que é a igreja simples? Eu cheguei a perguntar, no auge lá, no tempo assim, na minha reflexão, perguntei para os irmãos aqui, vem cá, será que o entendimento da igreja simples, que eu estou assimilando aqui, é o que vocês estão falando mesmo? Enfim, mas o projeto de casa em casa, baseado em Lucas 10, o objetivo desse projeto era basicamente tirar a igreja daquela condição de teoria, né, um grupo que se reunia e ficava ouvindo as doutrinas, e aí a maior parte do tempo da semana era um grupo que ficava na passividade. Então a gente criou como uma alternativa, de proposta prática na semana, esse projeto, que é um projeto de casa em casa, onde a gente desafia, né, as igrejas nos lares a irem, se mobilizarem para a casa dos pessoas não cristãs, fazerem contato com essas pessoas, orar por suas necessidades, compartilhar a palavra com elas, proclamar o reino de Deus, e se essa casa se abrir, for uma casa receptiva, começar ali os primeiros passos para estabelecer uma IL ali. Então nós mudamos, assim, fizemos uma revisão sobre a questão das caminhadas de oração, que a gente já fazia aqui. Então as caminhadas de oração se tornaram caminhadas setorizadas, e essas caminhadas tinham como proposta também fazer esses contatos, bater nas portas, ver a necessidade dessas casas, se essas portas se abrirem, as pessoas forem receptivas, entrar, ministrar a sua necessidade, pregar e
proclamar ali, estabelecer uma igreja naquela casa. Essa proposta é boa. Nós temos bons testemunhos aqui. Eu vi, nós começamos no meio do ano e nós temos bons testemunhos aqui, né, de grupos caseiros que estão mais motivados, porque hoje estão atuando aí, conseguiram portas que se abriram para esses grupos, 9 discípulos foram agregados, pessoas foram batizadas, novas pessoas. Nós vamos seguir esse projeto, mas eu posso dizer que, mediante tudo que eu ouvi, que eu, assim, ouvi, testifiquei no meu coração, diante de Deus agora nesse verão, coisa nova e boa vem aí. O Senhor é o Senhor de novas coisas. Como diz nosso amigo Ele, é só o começo. O melhor de Deus está por vir, viu, Josane? Linda, viu? Te amo, tá? Amém. Próxima. Outro Daniel. Daniel, Rio de Janeiro. Maron responde. Avanço da tecnologia versus igreja primitiva. Onde esse avanço coopera ou enfraquece, né? Ou enfraquece uma igreja viva. Coopera e enfraquece uma igreja viva. Quem se habilita aí a responder? Maron já pegou o microfone. Não, a única coisa, assim, ó, uma das coisas que eu busco atentar aos irmãos, inclusive, que é porque a tecnologia e as ferramentas, elas são muito boas para auxiliar, né, muitas coisas. Só que, até do que foi dito aqui pelo Franco, é o cuidado para que a tecnologia não roube aquilo que não tem como deixar de ser presencial, né? Tem coisas que você pode usar como ferramenta para informar, para buscar, pela velocidade que tem. A mesma coisa se dá pelos amigos virtuais, por tudo aquilo que é visto, né, no virtual. Eu até costumo brincar lá e dizer sobre o canto das sereias, né, o cuidado com aquilo que se lê, que se vê, e que quando presenciamos, estamos de perto, não é o que parece, porque os frutos, né? E, então, assim, eu tenho um cuidado muito grande, embora eu entendo que as ferramentas, como suporte, é muito bom, mas eu tenho um cuidado com os discípulos, porque eu penso, que ele até usou o termo ali primitivo, acho que é para trazer essa questão do relacional, né? Às vezes o cara tem não sei quantos mil amigos virtuais e não vive uma amizade verdadeira, talvez com um, com dois, sente falta do relacional. E aí entra no desigrejado e por aí vai, acha que aquilo que está assistindo pela tecnologia é o suficiente, supre, embora, mais uma vez digo, eu levo, também vejo com bons olhos as ferramentas para auxiliar na nosso dia a dia, nossa vida. Eu dei uma entrevista agora para os irmãos que trabalham aqui, como parte de uma das equipes aqui e terminei agradecendo, falando, irmãos, eu queria falar da importância do trabalho que vocês fazem. Porque o cara está com a câmera ali apontada ali. A última vez que eu vi a Cabo Frio, acho que eu até mandei para o Samuel uma mensagem que eu recebi de uma irmã que estava longe daqui. E ela falou assim, Franco, como a tua palavra me abençoa. Ó, tu viu agora que a Nereida está lá em Vitória da Conquista, na Bahia, assistindo nossa conversa aqui da tarde. E é o trabalho desses irmãos. Agora, eu concluí assim com os irmãos. Mídia. Você sabe o que significa mídia? Mídia é meio. Mídia é meio. Não é um fim, é um meio. Eu acho que a tecnologia, a mídia, ela atrapalha quando ela se torna um fim. Quando você começa a servir a mídia. Então, por exemplo, você posta no Facebook uma coisa, aí toda hora tu fica, para ver quantas curtidas. Tu está escravo daquele troço.
já não é mais um meio de comunicação, já não é uma coisa mais para facilitar a tua vida, já é uma coisa que te escraviza. Então, Paulo dá uns conselhos assim, muito interessantes, diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Depois ele diz assim, nem tudo edifica. Depois ele conclui assim, não me deixarei tornar escravo por essas coisas, ficar escravo. Então, a pergunta que a gente deve fazer toda vez que a gente está desfrutando da liberdade, que a tecnologia liberta, facilita, favorece, uso ou não uso? Faço ou não faço? Não está escrito na Bíblia, isso é pecado, né? Os conselhos são sempre os mesmos. Pergunta, edifica. Pergunta para você mesmo, isso está me edificando? Não está edificando, arranca. É igual simplificar. Não está edifica. Outra coisa, te convém isso agora? Outra coisa, tu está ficando escravo desse troço? É isso. A tecnologia atrapalha a vida ou facilita, depende da tua posição. E junto com a tecnologia, um monte de outras coisas, até o café. Está edificando? Convém? Está ficando escravo desse troço? Arranca fora, pô. Faz jejum de Facebook, um ano logo de preferência. Tudo que te prende é ruim. Se você começar a servir aquele troço, acabou. É um meio. Compreenderam ou não? É um meio. Mídia é um meio. Usou bem, vai ser uma bênção. Usou mal, vai ser um inferno. Eu quero só dar um exemplo de algo que acaba sendo corriqueiro lá. Muitas vezes a gente fala assim, ó, falei com fulano, mas digitou. Eu estava vivendo lá uma situação lá complicada, porque era pedido de liberação, daqui a pouco tem gente pedindo perdão por alguma coisa, falando alguma coisa, comunicando, sujeitando tudo, confessando, e diz que falou, mas ela teclou, não tem olho a olho, não tem presencial. Então, quando eu falo sobre a questão do que rouba, porque eu acho que a tecnologia e a pressa também, que vem junto com a geração, faz com que a gente confunda até o que é comunicação e o que não é comunicação, o que é indispensável na vida relacional da igreja. Entendeu? Então, eu estava vivendo um tempo lá, que os discípulos queriam falar alguma coisa, às vezes estava comigo, daqui a 10 minutos me mandava um zap para falar um assunto que poderia ter falado comigo 10 minutos antes. Às vezes o camarada poderia estar numa reunião para depois dar uma desculpa e falar assim, não, mas eu assisti. Mas poderia ser presencial. Então, assim, eu acho que as ferramentas, por esse lado, claro, esse vídeo pode chegar a lugares distantes, mas eu quero frisar essa questão do que é presencial, que a gente não pode abrir mão, que a gente pode fazer, e usar a ferramenta de forma que seja importante também para a edificação, para enviar um documento, entendeu? Então, assim, eu falo sobre isso e tenho cuidado até sobre essa questão do jejum, porque as horas, às vezes você compartilha alguma coisa com um irmão, um escrito pequenininho, o cara não lê, mas fica replicando vídeos assim, horas e horas e horas e horas e horas. Você já viu que hoje é difícil. Se você botar compartilhar alguma coisa e falar assim, irmão, eu queria que você assistisse esse link, como você faz? 1 hora, o cara olha o tamanho do vídeo, e, irmão, não vai assim, não é difícil o cara assistir. Mas fica lá nos canais de YouTube ali, vendo coisa. O cara perguntou, na reunião de líderes, o cara perguntou assim, mas quanto tempo é o vídeo? Só que eu sei que o cara assiste futebol direto, eu sei que o domingo dele é futebol. Eu digo assim, quanto tempo é o jogo? Agora, é claro, isso volta para aquele assunto que eu falei sobre crescimento. O cara que quer ouvir Deus, ele se empenha, é o devocional dele, ele se empenha. Agora, o cara que não quer ouvir Deus, ele vai ouvir qualquer coisa.
Tudo é parte do empenho. Diversão. Tecnologia também pode ser diversão. Diversão, diga comigo, diversão. Diversão, diverge. Agora, contentamento. Contentamento contém. Diversão a gente tem demais. Tem um monte de coisa que diverte a gente. Agora, o mandamento é que a gente esteja contente, contido. Diversão. Então, a tecnologia ela pode divergir você, pode divertir você. Agora, é o que eu te falei, as perguntas têm que ser a mesma, Rafael. Convém? Está construindo a minha fé? Está me escravizando? Respondeu, tu vai saber exatamente a decisão que você tem que tomar. Amados, nós teremos que encerrar. Nós temos um fator limitador aí, que é o tempo. 18 horas. Mas amanhã tem mais. Espera só um pouquinho, a pessoa já está levantando, calma. Vou dar alguns avisos aqui rapidamente. Oi. Só quero, para a gente concluir, agradecer aos participantes aqui. Deixaram uma ótima contribuição para nós. Agradecer a vocês também pela participação, pela correspondência. A gente vê que vocês estão com os olhinhos brilhando, realmente um coração na causa, né? Então eu quero agradecer, queria concluir só para dar como diz o meu amigo lá, para dar um laço no presente. Concluir reforçando que ser simples não é ser simplório, aquele assunto que a gente conversou lá no Chile. Simplificar não é sinônimo de acomodação, né? Alguém falou assim, a gente precisa ser uma igreja mais simples, ter menos reunião. Nem sempre ter menos reunião é sinônimo de simplicidade. Pode ser, mas ser simples não é ser simplório. Ser simples é ter uma intencionalidade. Ser simples é excluir o desnecessário, excluir o dispendioso e concentrar esforços num processo que nos leve a um foco principal. E esse foco principal, todos nós já sabemos, é fazer discípulo. A gente tem que repensar tudo que a gente tem agregado na estrutura que não tem cooperado com esse foco. Por melhor que seja aquilo que a gente esteja fazendo, projeto, movimento, quer que seja, se esses projetos, essas coisas estão nos tirando do foco, não está cooperando com o processo que vai nos levar realmente a esse objetivo, deve ser descartado. Só isso. Ser simples não é ser simplório. Ser simples é ter uma intencionalidade. Simplicidade não é sinônimo de acomodação. Amém? Deus nos abençoe. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Só queria deixar aqui alguns avisos, amados. Calma. Queria esclarecer, antes de dar aqui os recados, que algumas perguntas não foram projetadas, ou porque já tinham sido respondidas, ou porque a gente julgou que não estavam dentro do tema da conferência, tá bom, amados?